Bom dia, meus irmãos. Só tomar uma água aqui, enquanto arruma o controlinho aqui do slide. Bom, meus irmãos, bom dia. Hoje a gente vai ter uma aula extra, como vocês estão vendo aí. Na aula passada a gente falou do ano do jubileu, né? E a gente finalizou as festas de Israel prescritas no Pentateuco por Deus. Ali no Pentateuco, ou seja, está prescrito na própria lei de Deus. Hoje a gente vai ver duas festas extras que o povo de Israel resolveu comemorar ao longo do tempo. Eles acrescentaram ao seu calendário de festivais. São estas as festas do Purim e a festa da dedicação. Okay? Quem já conhecia essas festas aí? As duas? Da dedicação não? Da dedicação conhecia? Pastor Saulo conhecia as duas. Pastor é pastor. Então, hoje nós vamos olhar essas duas festas. Então vamos lá. Vamos começar do começo, com a revisão. Aqui a gente tem todas as festas, né, que eu já venho trazendo esse resuminho aí para a gente. Então, lembrem que nós tínhamos três momentos de festa em Israel, sendo eles, o primeiro mês de Israel era festivo, tinha a Páscoa, era um final de semana festivo, né? Páscoa, Pães Asmos e Festa das Primícias logo em seguida. Normalmente sexta, sábado e domingo, né? Que hoje em dia a gente entende assim, mas era 14, 15 e 16. Em seguida, 50 dias depois da Páscoa vinha o Pentecostes, e por fim, lá no mês sétimo, e lembra, não é mês sétimo do nosso calendário, é do calendário judaico, vinha o terceiro e último ciclo, que eram mais 3 festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E a cada 50 anos, ou seja, a cada 7 ciclos de 7 anos, eles tinham o ano do jubileu, que a gente falou no domingo passado. Então, esse é o calendário judaico prescrito por Deus lá na lei, lá no Pentateuco, que ele entregou para Moisés, e Moisés escreveu isso lá no livro, especialmente de Levítico, e repetiu em alguns outros, Deuteronômio, por exemplo, mas essas são as festas principais. Entretanto, o tempo foi passando, inclusive depois que o povo foi exilado, o templo caiu. Quando o templo caiu, ficou difícil de fazer as festas. Lá na Babilônia ficou difícil de fazer as festas. Então o que os judeus fizeram? Eles passaram a ter as festas principais que estão aí. Não que as outras não fossem feitas, eram. Só que tinham festas principais, porque quando teve o exílio, muito judeu passou a morar fora de Jerusalém. Muito judeu. Então o que eles passaram a fazer? Eles tinham que vir da onde eles moravam, uns da Pérsia, outros da Ásia, outros do Egito, e do mundo inteiro, e eles peregrinavam para participar. Então eles estabeleceram 3 festas principais, que eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Uma em cada momento daqueles 3. Lembram? A Páscoa é a primeira do primeiro mês, o Pentecostes está no meio, e a dos tabernáculos é a última do último ciclo. Tá? Essas são as 3 principais. Só que eles incluíram em outros meses essas 2 festas que vocês estão vendo aí nos cantinhos. A festa do Purim e a festa da dedicação. Não é que, por exemplo, a festa depois da Páscoa tinha pães asmos e primícias. Fazia também, mas o principal era isso aqui, a Páscoa. E dos tabernáculos, eles até faziam sim, a das trombetas e o dia da expiação. Só que o povo não peregrinava para Israel normalmente para participar dessas festas. Elas eram anteriores aqui a do tabernáculo. E também, muitos também não participavam do Purim e da dedicação em Jerusalém. Mas essas festas elas eram praticadas, a do Purim nas sinagogas. O que eles faziam? Eles liam o livro de Esther e celebravam. E a da dedicação, vocês vão ver que era dentro das suas próprias famílias. E eu vou mostrar isso, o que eles faziam.
Ok? Então, na época de Jesus era assim que funcionava e é assim mais ou menos até hoje, tá? Não sei se tem tantas diferenças assim hoje, mas essas são as principais. Normalmente os judeus, hoje não tem por que ir para Jerusalém, porque não tem templo lá, né? Mas essas são as principais festas até hoje. E aí surgem algumas perguntas para nós. Que festas são essas do Purim e da dedicação? Se elas não estão lá na lei, lá no Pentateuco, junto das outras, qual é a origem dessas festas? Por que eles passaram a celebrar essas festas? Essas festas são citadas no Novo Testamento? E mais, Jesus chegou a participar dessas festas? E por fim, o que nós podemos aprender delas hoje? Então, é isso aí que a gente vai tentar responder na aula de hoje, beleza? Esse é o nosso caminho. Então vamos começar pela festa do Purim. Essa aí vocês já conhecem melhor do que a outra. Mas vamos lá. A história do Purim, a origem do Purim está num livro da Bíblia, né? Que é o livro de Esther. Então, se você quiser ver a origem do Purim, a gente vai passar ele aqui resumidamente. Mas aqui temos a origem do Purim. Tanto que eu peguei esse livro aí, é uma capa de um livro de criança, a história de Esther, aí está lá, a Purim Tale, ou seja, um conto do Purim, que é como o Purim começou, né? O propósito principal do livro de Esther ali para os judeus era indicar a origem do Purim. E hoje, como é que é o Purim? Essa festa é comemorada assim até hoje. Ele aí, ó, tem uma foto de uma comemoração do Purim. Inclusive, ele é chamado de o Carnaval Judaico. Tá aí, porque é uma festa muito alegre, muito cheia de banquetes, cheia de dança, celebração e tudo mais. Então, eles chamam, não sei se os próprios judeus, né, mas pelo menos os ocidentais chamam de o Carnaval Judaico. Então vamos ver essa origem dessa festa. A alegria dessa festa vem da origem dela, tá? A gente vai relembrar a história daqui e por que isso. Provavelmente no século V a.C., o povo judeu já havia sido exilado, né? Já estava lá tinha ido para a Babilônia e depois da Babilônia tinha ido para outros lugares. Por quê? Porque a Babilônia já tinha caído e quem estava dominando já era outro reino, que era o reino da Pérsia. Entretanto, muitos judeus não tinham retornado para Jerusalém. Eles preferiram ficar nos seus lares onde eles tinham nascido. Muita gente nasceu fora de Jerusalém nesse meio tempo. Então, eles preferiram viver onde eles nasceram, onde eles já tinham residência e tudo mais, e não quiseram voltar para Jerusalém. Sobre a volta de Jerusalém, você pode ler os livros para Jerusalém, você pode ler os livros de Esdras e Neemias, principalmente, tá? E nessa época, quem dominava o mundo era a Pérsia do rei Assuero. Quem é o rei Assuero? Para quem já viu esse filme aqui, ó, é esse cara aí, ó. Quem já viu o filme 300 de Esparta, é o mesmo cara, tá? É o rei Xerxes, ou Assuero. E Assuero, ele era um rei muito poderoso e espalhafatoso. Daí eles retratarem assim ele no filme, né? Cheio de ouro, todo perequetado de coisa e tal. Obviamente, ele não era desse jeito, mas foi a forma como Hollywood aí retratou o rei Xerxes, que é o mesmo do rei Assuero de Esther. E o capítulo 1 de Esther, para você ter uma ideia, ele conta que esse rei deu uma festa de 180 dias seguidos. Quem ia gostar de uma festa de meio ano seguida? 180 dias na capital. E quando essa festa acabou, ele falou, não, agora o povo vai embora da capital, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer outra festa, agora só para quem é do palácio, para a gente descansar. E fez uma outra festa para quem estava no palácio. Aí chegou essa festa do palácio, só com os principais, vamos dizer, companheiros do rei, e também da rainha, a rainha estava em outro lugar. O rei estava já meio bêbado, e o que ele fez? Ele mandou chamar a rainha e falar, deixa eu mostrar minha rainha para vocês. E a rainha recusou a ida do rei, porque ela imaginou que seria desonrada por isso, né?
vou ser exposta na frente deles, daqueles bêbados. E ela recusou comparecer. E por causa disso, ela foi então destituída do cargo. Está no capítulo 1 de Esther, tá? Inclusive, abra sua Bíblia, de vez em quando eu vou ler uns textos para a gente acompanhar. Esther 1. O nome dessa rainha era Rainha Vasti. Já coloquei uma pintura aqui de um banquete persa, porque se tem uma coisa que tem no livro de Esther, é banquete. Então, a Rainha Vasti foi destituída. Qual era, então, agora, o que eles iam fazer? Com o cargo vago, o rei começou a procurar uma nova rainha. E aí eles convocam as mais belas jovens e virgens do reino para que ele pudesse escolher. Isso já está em Esther capítulo 2, tá? E depois de todo um processo de preparação que durou um bom tempo, tá? Meses, bons meses aí, preparando as meninas que foram escolhidas, Esther superou todas as outras e foi feita a rainha de toda a Pérsia, né? Esther era uma judia e o nome judaico dela era Hadassa ou Radassa. Então ela foi a escolhida. Só que até então ela não contou para ninguém que ela era judia, a pedida de Mordecai. Mordecai era o pai tio dela, né? Por exemplo, era tipo o tio que criou ela, né? Tio de criação dela. E no fim do capítulo 2, a partir do versículo 21, tem um detalhe importante da história. O que acontece? Mordecai, ele descobre uma conspiração para matar o rei que alguns caras aí estavam fazendo. Ele descobre, ele conta para Esther, Esther consegue contar ali para o rei, e essa conspiração é desfeita. E o texto diz que Mordecai não recebeu nada por isso, pelo menos a princípio. Isso fica deixado aqui para a gente lembrar disso, né, na sequência da história. Aí a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, outro personagem é mostrado na história, um homem chamado Amã. Amã era como se fosse o vice-rei. Ele era tipo José do Egito para o faraó lá naquela época, né? Ele tinha todo o poder, ele só estava abaixo do rei. E o texto diz, alguém leu 3:1 aí. Vamos passar o microfone, né? Vou pedir para minha mãe ler aqui. O 3:1, aí vai lendo no microfone. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, tem uma parte importante desse texto aí, que é Amã, ele é filho de Amedata, um Agagita. Isso significa que ele era descendente de um cara chamado Agag, e esse cara, ele era descendente de um povo chamado Amalequitas, e esse povo era um povo historicamente inimigo dos judeus, tá? Isso é uma coisa importante que está só por um detalhe aqui no livro, mas é importante ser lembrado, porque ele é um grande inimigo dos judeus. E aí o capítulo 3 nos conta que com esse cargo altíssimo dele, todo mundo tinha que se prostrar diante dele quando ele passasse. Só que Mordecai não fazia isso, pela inimizade que eles tinham. E Amã ficou maluco, de raiva. E Amã, ele então não quis somente fazer algo com Mordecai. Ele bolou um estratagema para aniquilar os judeus. Ele é inimigo dos judeus, então ele bolou um estratagema para acabar com todo mundo. E aí ele consegue chegar para o rei e pedir que o rei assinasse um decreto. Na verdade, quem assinou foi ele mesmo, porque o rei deu o anel para ele. E ele mesmo fez um decreto dizendo que um certo mês, e esse mês ele definiu por sortes, os judeus seriam aniquilados. Alguém leu o verso, Pastor Saulo, verso 13, capítulo 3, verso 13. Verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Passou aí o ventilador e... Ventilador. Sem problema. As províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus.
moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então veja só, não era só mais para matar Mordecai, era para matar todos os judeus, e ele estipula, bem estipulado aí, né? Crianças, mulheres, todos os judeus, moços e velhos e todo mundo. Ele fez esse estratagema, mandou essas cartas e assinou ali com o anel do rei. Isso aqui eu coloquei porque é muito importante na história. Porque quando o rei faz um decreto, esse decreto não pode mais ser revogado. A palavra do rei não muda quando ele decreta algo, tá? Então, Mordecai fica sabendo, ele fica triste, se veste de pano de saco e tudo mais, e entra em contato com Ester, para que ela pudesse interceder pelo povo diante do rei. Aí tem todo aquele momento em que Ester fica apreensiva, pois falar com o rei sem ser chamado era algo digno de pena de morte. Ela não podia simplesmente chegar no rei para conversar com ele. E aí Mordecai dá uma resposta nessa apreensão para ela. Rafa, lê aí para a gente, capítulo 4, 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Mordecai praticamente faz uma profecia aí para Ester, né? Ele fala, se você não ajudar, os judeus não vão cair por isso não, mas você vai. Mas você vai cair por isso. Deus vai fazer, vai pagar o que você não está querendo ajudar, porque provavelmente Deus te colocou aí para esse momento. Mordecai fala. Então Ester, depois de ouvir isso, ela aceita interceder pelo povo, mas ela solicita que os judeus jejuem e orem por ela antes, né? E eles passam 3 dias fazendo isso. Então Ester vai ao rei e é recebida por ele, né? O rei levanta o cetro, né? Aquela parte da história, e ele aceita receber ela, então ela não morre. Mas ela não conta de uma vez o problema, ela resolve fazer um estratagema também. E o que ela faz? Um banquete. Como sempre em Ester, um banquete. Então ela chama o rei e Amã para fazer esse banquete. Então na noite anterior, o rei estava sem sono, mandou um servo para ele ler um livro dos grandes feitos do reino. Esse rei realmente ele era espalhafatoso, né? Estou sem sono, lê aí as grandes coisas que eu fiz. Aí o cara começa a ler. E dentro da leitura dele ali, o que ele lembra na leitura? Daquilo que Mordecai tinha feito anteriormente, salvando o rei daquela conspiração. E o rei fala, o que esse cara ganhou? Nada. Aí o rei fala, pois ele vai ganhar. Eu tenho que recompensar aqueles que me ajudam, né? E aí Deus organizou de uma tal forma que o homem escolhido para honrar Mordecai foi o próprio Amã, que estava passando pelo palácio ali no momento em que o rei estava pensando isso. E Amã, ele tem que então honrar o inimigo dele. E logo em seguida, já chegando ao fim da história, né, o rei e Amã então comparecem ao banquete da rainha Ester, e ali ela revela o pedido do rei, acusando Amã de querer exterminar o povo dela. O rei, ele sai da sala para analisar a situação, ele está bravo, mas ele sai da sala para analisar a situação, e quando ele volta, o que ele vê? Amã estava aos pés de Ester, implorando socorro para ela. E o rei toma essa atitude por assédio e mata Amã, né? Só que aí o problema continua. Qual é o problema? O decreto continua. Amã está fora, mas o decreto não volta atrás. Então o que o rei faz? O rei pega o anel e dá para quem agora? Para Mordecai. Mordecai recebe o anel e Mordecai então faz um novo decreto.
um novo decreto que anuncia que os judeus agora eles têm total liberdade de se preparar e de se defender dos seus inimigos na data indicada no decreto anterior. Está lá no capítulo 8, tá, de Esther. Então ele sai com esse decreto, ele fala, ó, judeus, no dia tal, vocês sabem, no decreto, a gente ia ser destruído. Mas agora, se preparem, o rei deu liberdade para vocês usarem armas, para vocês fazerem o que precisar para se salvarem disso. Chegado o dia, os judeus não só resistem, como têm grande vitória sobre seus inimigos, né? Inclusive, a pedido de Esther, o rei, ele decreta mais um dia para eles terem resistência contra os inimigos dele. Isso aí está no início do capítulo 9 de Esther, tá? Versos 1 a 15. E aí, quando termina toda essa matança, que o livro de Esther é bem sanguinário nessa parte mesmo, é uma matança grande, o que eles fazem? Eles celebram a vitória. Aí a gente chega no texto que a gente já leu, né? O texto do Purim, que eles então estabelecem esses dias de celebração. Então, o texto que mostra a estipulação da festa é Esther 9, 16 a 32. E o que é essa festa? 9, 20 a 22 é o texto principal para a gente. Quem está o microfone? Aline? Leia aí, 9, 20 a 22. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, 3 coisas principais essa festa prescrevia. Primeiro, esses dias eram dias de comemoração pela salvação do extermínio do povo, tendo descanso dos seus inimigos. Ou seja, não é uma salvação qualquer. O povo inteiro ia ser dizimado. Então, eles estabeleceram esse dia para que eles celebrassem essa vitória dada por Deus. Segunda coisa, era dia de banquetes e alegria. Ou seja, eles se reuniam, de fato, para não só lembrar o que aconteceu, mas para festejar mesmo, fazer comida e tudo mais. Era uma festa, de fato. E eles aproveitavam para ser um dia também de generosidade, para compartilhar os banquetes uns com os outros, dando dádivas aos pobres também. Ok? Então, essa é a festa do Purim, como foi originada aqui no livro de Esther. Hoje em dia, ela é celebrada de uma forma bem parecida com o que está escrito aí, né? Eles leem o livro de Esther, eles se lembram do livro de Esther, eles banqueteiam juntos, e diferente, por exemplo, de festas familiares, eles se juntam, vamos supor que eles se juntam, eles não têm igreja, né, mas tem as sinagogas deles, então eles se juntam, devem fazer aquele mesão igual a gente faz aqui, e começa a compartilhar a comida e tudo mais. Então, é uma festa bem festiva mesmo, bem alegre, daí, hoje em dia, chamarem de o carnaval judaico, tá? Então, essa é a origem da festa do Purim. Hoje a aula é bem narrativa, tá? Bem mais narrativa. Por isso a gente vai contar outra história agora. Agora a gente vai para a segunda festa. A origem da festa da dedicação. Quem aqui conhecia essa festa, tirando o pastor Saulo? Quem conhecia essa festa? Então vamos contar a história. Ninguém conhecia a festa, tirando o pastor Saulo. Mas vamos lá. A origem da festa da dedicação. A festa da dedicação, ou festa das luzes, ou ainda Hanukkah, né? Ela tem a origem dela. Quem tem a Bíblia católica aí? Alguém? Está lá no livro de 1ª e 2ª Macabeus, tá? Essa história. Lá em 1ª e 2ª Macabeus. Esse livro ele foi escrito no período interbíblico, tá? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá bom? Os católicos eles acrescentaram, a gente chama esse livro de apócrifo, porque ele não é um livro com autoridade bíblica.
Então, mas os católicos eles acrescentaram esse livro e acrescentaram muito depois, tá? Foi lá no Concílio de Trento em 1536. Eles acrescentaram esse livro na Bíblia deles, tá? Até veja isso, até a Reforma a Bíblia era igual para católicos e protestantes, mas depois da Reforma, para eles confirmarem as doutrinas diferentes que estavam sendo questionadas, eles anexaram esses livros à Bíblia deles. E 1º e 2º Macabeus são 2 desses livros, né, que foram anexados. Então, a história da festa da dedicação, ou festa das luzes, né, ela tem início no fim do Império Persa, o mesmo lá da época de Esther, tá? Só que anos depois, o Império Persa continuou reinando, o rei Assuero, aí veio o descendente dele, veio o descendente do descendente, por aí vai. Só que esse império caiu. Quem sabe quem fez esse império cair? Um cara importante na história. Vou dar uma dica. Ele é um grego. Ninguém sabe, chuta um grego grande. Alexandre, esse mesmo. Alexandre o Grande. Então, um dos maiores conquistadores de todos os tempos aí que governava a Grécia, saiu explorando, guerreando e vencendo inimigos. Então, Alexandre o Grande, ele teve uma carreira espetacular e muito curta. Isso que é o mais impressionante desse cara. Porque em mais ou menos 10 anos de carreira, ele conquistou o mundo. Em 10 anos, mais ou menos. Olha aqui. Opa. Tá difícil. Aqui. Ele veio daqui, ó, da Grécia. A Pérsia e o reino persa era mais ou menos isso aqui tudo. O que ele fez? Ele saiu da Grécia pequenininha aqui e foi limpando o mundo. Ao lado aqui, ó. Aqui está a África, o Egito. Ele pegou o Egito também, que era um reino bem forte na época também. E ele foi limpando o mundo aqui, a Arábia, o resto da Europa aqui e a Ásia, até chegar na Índia. Em 10 anos, o cara limpou e conquistou tudo isso aí. Mais ou menos, né? 10 anos. Só que tem uma coisa mais importante ainda do que a vitória militar dele. Alexandre, ele foi educado por um dos maiores filósofos de todos os tempos. Quem sabe quem educou Alexandre? Aristóteles, isso mesmo. O grande filósofo Aristóteles foi o professor de Alexandre. E foi Aristóteles quem plantou na cabeça de Alexandre o sonho de fazer do mundo uma civilização única com os costumes gregos, unindo cultura, língua e modo de viver gregos, né? Daí a Bíblia fala muitas vezes do helenismo, né? Os helenistas. Por quê? Porque isso é um modo de viver grego. São os helênicos. E foi isso que motivou Alexandre a conquistar tudo, não só por conquistar, mas para estabelecer uma nova cultura. E ele iniciou essa empreitada em 336 a.C., só que em 323, 11 anos depois, ou 12 se contar 336, mentira, 13, né? 13 anos, ele veio a falecer. Por provavelmente malária ou febre tifoide, é o que eles acham que aconteceu. Então ele morreu muito jovem, depois de ter conquistado tudo isso. Ele chegou na Índia e eles já estavam 10 anos fora de casa, mais ou menos, né? E os guerreiros dele viraram para ele e falaram assim: Alexandre, estou com saudade da família, vamos voltar, a gente já chegou longe demais, conquista do outro lado agora. Alexandre aceitou e nessa volta ele faleceu. Mas mesmo nesse pouco tempo, ele dominou tudo isso e ele conseguiu implantar no mundo o domínio grego. Tá? Até hoje, até nós somos influenciados por muitas coisas gregas, né? Principalmente, por exemplo, a língua original da Bíblia, é o grego, né? Porque ele implantou isso no mundo. A língua principal do mundo se tornou o grego. Então, em pouco tempo, o mundo inteiro passou a ter essa influência do que a gente chama de helenismo. Só que, por ele ter morrido muito cedo, ele não conseguiu estipular quem seria o sucessor dele. E aí, o que aconteceu? O reino dividiu em 4 partes. Está aqui.
Tá em francês isso aí, mas o que é importante para nós são esses dois aqui, ó. Ptolomeu e o Seleuco, tá? Esses dois reinos aqui. Quem é bom de geografia aí, onde está Israel? Exatamente, no lado esquerdo do azul, só que ele está bem aqui, ó. Bem aonde eles se juntam. Ou seja, depois que dividiu o reino, Israel se tornou palco de inúmeras batalhas entre esses dois, de dominação. Vira e mexe estava Israel sobre o poder dos Ptolomeus, vira e mexe estava sobre o poder dos Seleucidas. E Israel ficou um tempão no meio de batalha e tudo mais ali. Até que nos anos 175 a.C., século II já está se aproximando aí da era de Cristo, né? Reinou entre os Seleucidas um rei, talvez vocês já tenham ouvido falar no nome, chama Antíoco IV Epifânio. E nessa época ele venceu os Ptolomeus e ele dominou sobre Israel. Só que tem um detalhe sobre os Seleucidas que é importante. Os Seleucidas, eles eram os principais descendentes da ideia de Alexandre de implantar a cultura grega no mundo. E eles continuaram com essa ideia. Ou seja, eles queriam implantar a cultura grega até em cima dos israelitas. Então aí você já vê que vai dar problema. Porque os israelitas têm uma cultura muito rígida. Muito rígida. Só que esse Antíoco, ele era um cara muito cruel. E para fazer os judeus aceitarem essa nova cultura, nesse povo tão arraigado às suas tradições, ele criou uma série de proibições e punições caso os judeus não seguissem aquilo que ele queria. O que ele fez? Olha só, Antíoco ele colocou um decreto que proibiu os judeus de praticarem o judaísmo, ou seja, eles não poderiam se circuncidar, eles não poderiam guardar o sábado, eles não poderiam celebrar as festas religiosas, eles não poderiam seguir sua dieta de alimentação, eles não poderiam nem estudar a Torá. Ou seja, ele proibiu tudo que faz um judeu ser um judeu. Só que ele fez pior do que isso. Ele fez a estátua de Zeus lá no Templo de Jerusalém, em cima do altar. Em cima da onde era o altar. Ele fez ali, então, esse templo. E mais, ele ainda fez vamos dizer, uma zoação para cima dos judeus. Ele foi sacrificar a Zeus e ele sacrificou o quê? Um porco. Ali. Ou seja, ele queria acabar com a cultura judaica de fato. Alguns creem que é isso que está escrito, profetizado lá em Daniel. Quem está com o microfone? Abre aí, Daniel 11:31. Tem muita discussão a respeito das profecias de Daniel, mas tem muita gente que aponta essa profecia, Daniel 11:31. Tem muita gente que aponta essa profecia para isso aí que Antíoco IV Epifânio fez nessa época aí do interbíblica, tá? Dona Berê vai ler para a gente. Lê no microfone, por favor. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, eles olham para esse texto e colocam, muita gente olha para esse texto e coloca que é exatamente isso que Antíoco fez. Ele tirou as coisas do templo, profanou o templo, colocando ali uma abominação desoladora, né? É uma discussão de que é isso, também não vou entrar nisso agora. Mas, enfim, foi isso que Antíoco IV fez. Quem tem a Bíblia católica aí? Alguém vai se revelar? Não? Você tem a Bíblia católica aí? No celular? Então, abre aí, ó, 1 Macabeus 1, 41 a 50.
Olha o que diz. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando os ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar os santuários e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. E aí vai entrar um cara muito importante na história judaica, que é esse cara aqui, ó, o sacerdote Matatias. Matatias, o nome dele. Posteriormente, a família dele ficou conhecida como Macabeus. Então, Matatias Macabeu, vamos dizer assim, né? E esse cara teve certa vez que os enviados do rei Antíoco chegaram lá em Jerusalém, e eles mandaram o povo realizar sacrifício. E como ele era o sacerdote, puxaram ele. O que ele fez? Ele recusou, ainda fez um discurso na frente de todo mundo, dizendo que ele não ia fazer isso, porque ele seguia a lei do Deus de Israel. Só que logo em seguida que ele acabou, o que aconteceu? Um judeu, ele estava com medo, levantou e falou: eu faço no lugar dele para a gente não morrer. E foi e estava levando o sacrifício para ser feito. O sacrifício impuro, né? O que Matatias faz? Ele se levanta e mata esse cara na frente de todo mundo, e começa uma batalha ali, e ele mata inclusive o funcionário do rei. E em seguida ele diz mais. Olha lá, 1 Macabeus 2, 27 e 28. Quando ele termina isso, ele diz: em altos brados, Matatias elevou a voz então na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim como seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, Matatias, ele declarou uma revolta ali, que se chamou Revolta dos Macabeus. Matatias, ele faleceu rapidão no início da revolta, mas os seus 5 filhos continuaram a luta. E o mais famoso deles, talvez vocês já tenham ouvido falar, é esse cara aqui, ó, é Judas Macabeu. Esse é o mais famoso dos Macabeus, porque foi ele que foi o que liderou de fato a revolta, né? Mesmo eles tendo um exército muito menor, esse Judas Macabeu, ele se mostrou um hábil estrategista militar, né? E eles derrotaram o Antíoco IV Epifânio. E em 164, 3 anos depois que a estátua de Zeus tinha sido erigida lá no templo, eles purificaram o templo e retomaram as cerimônias religiosas conforme estabelecia na Torá. Tá? E durante 8 dias eles celebraram essa dedicação do altar, oferecendo holocaustos com alegria, sacrifícios, comunhão e ações de graças. Então, a partir daí, foi determinado que todo mês de dezembro fosse comemorada a festa da dedicação, que é uma semana de dedicação no templo, em agradecimento ao Senhor pela purificação do altar e a libertação do povo, mais uma vez, de um inimigo que queria acabar com os judeus. Até hoje, então, é celebrada essa festa, né? Com reuniões familiares. Só que eles mudaram um pouco, não tem templo hoje, né? Então eles mudaram. O que eles fazem? Eles se reúnem nas suas casas, fazem banquetes e pegam esse castiçal, a menorá, e eles acendem com velas junto com as suas crianças e tudo mais. É toda uma celebraçãozinha. E daí a festa também é chamada de Festa das Luzes, para lembrar todo esse acontecimento. Então agora todo mundo conhece a festa da dedicação, ou na época do Natal. É o Natal judaico.
Não sei se é chamado assim não, tá? Estou zoando. Mas isso aqui eu peguei da internet e até parece, né? Tem presentes ali, comida e tudo mais, as luzes de velas e tudo mais. Então, é quase um Natal judaico. Vamos lá, então. Sabemos as origens. Essas festas são citadas no Novo Testamento, porque elas foram criadas antes do Novo Testamento. Quem acha que sim? Quem acha que não? Vamos olhar, então. Vamos ver primeiro o Purim. Festa do Purim. Quem está no microfone? Abre aí, João 5:1. E a pessoa em seguida que vai ler aí, João 10, 22 e 23, tá? João 5:1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Não tem o nome dessa festa aí, né? Essa festa aí que João cita, sem nome, de qual é, ele fala que é festa dos judeus. Tem gente que fala que é uma, que é outra, que é outra, que é outra. Só que, se você passar para o capítulo seguinte, capítulo 6, no versículo 4, está citando que tem uma Páscoa, né? Qual é a festa que vem antes da Páscoa no calendário judaico? É o Purim. Então, muita gente olha para isso e fala, opa, é o Purim. Então, teve uma festa aqui, a seguida é a Páscoa, então é o Purim. Só que tem muitas explicações que dizem que provavelmente não é o Purim. Eu vou trazer 3 explicações básicas. Primeiro, eles não estão levando em consideração que entre o capítulo 5 e o 6 tem um tempo longo aí, tá? De João. Por quê? Porque Jesus, no capítulo 4, ele falou, vou para Galileia. E onde foi a maior parte do tempo do ministério de Jesus? Na Galileia. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, grande parte dos livros são Jesus lá na Galileia, né? Ele prega lá, ele faz as coisas lá, ele chama os apóstolos lá, né? Os apóstolos são todos ali da Galileia. Então, Jesus passou um bom tempo lá. Então, não necessariamente essa Páscoa em seguida, porque essa Páscoa do capítulo 6, ela já vai daí para o fim da história de Jesus. Porque João, ele guarda muito tempo do seu livro para Jesus em Jerusalém no final da vida. Então, provavelmente tem um salto bem grande, não necessariamente é o Purim, só porque está uma antes da outra. E a segunda coisa importante é que o Purim, você lembra que ele não é uma festa de peregrinação, né? Ou seja, não é necessário voltar para participar do Purim em Jerusalém. E está dizendo aí no versículo que Jesus, para essa festa aí, voltou para Jerusalém para participar. Então, provavelmente era uma das grandes festas. Ou uma outra Páscoa, ou o Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos. Então, essas são as 2 explicações para dizer que não é o Purim essa festa. Mas tem muita gente que crê. E é só isso que tem sobre o Purim ou não no Novo Testamento, tá? Ele não é citado. Entretanto, festa da dedicação próximo aí a leitura, João 10, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, Jesus, ele estava em Jerusalém na época da festa, de uma das festas da dedicação, né, nesse ano específico aí. E apesar de o texto não mostrar Jesus de fato celebrando essa festa, né, mas ele aproveita a celebração. Para quê? Para ir para o templo, pregar e ensinar para uma maior quantidade de pessoas. Isso é um ponto importante que eu vou trazer para os ensinamentos que a gente tem com essas festas. E outra coisa importante, a Bíblia em nenhum lugar mostra Jesus ele falando contra a celebração dessas festas pelos judeus. Qual o problema de celebrar algo a mais por alguma coisa que foi boa que aconteceu com eles? Então, em nenhum momento o Novo Testamento mostra Jesus fazendo isso, tá? São 2 coisas importantes. Por quê? Porque agora eu quero entrar no que a gente pode aprender com tudo isso, né? Hoje foi uma aula muito narrativa para a gente conhecer as histórias, é interessante isso, mas é bom sempre trazer ensinos para a gente a partir disso. E eu quero trazer 3 coisas que a gente pode aprender com essas festas. A primeira,
mostrar que Deus continua a preservar o seu povo e continua até hoje. Tá? Até hoje, Deus sempre vai preservar o seu povo. O povo de Deus no Antigo Testamento e antes da vinda de Jesus era o povo de Israel. Foi da onde veio Jesus. Se, tanto lá em Esther, o povo tivesse sido dizimado, a promessa de Deus não seria cumprida. A mesma coisa se o povo tivesse sido dizimado na época ali dos Macabeus. Jesus, que veio deles, não teria acontecido. A promessa de Deus não teria se cumprido. Então, é para se celebrar. Os judeus celebram de fato que o povo foi mantido, foi preservado por Deus. Entretanto, é bom lembrar que nós não somos judeus, tá? Nós não somos judeus. Então, nós não temos qualquer motivo para celebrar essas festas. Nós não celebramos nem Purim, nem festa da dedicação. Nem como qualquer outra das festas do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso é sombra daquilo que viria. Quando Jesus veio, ele falou, essas coisas ficaram para trás, tá? Essas coisas ficaram para trás. Entretanto, elas nos mostram que Deus continua a preservar o seu povo e continua até hoje. E que ambas as festas têm em comum é isso, que Deus, ele é aquele que preserva e que trouxe o Messias por meio dele. Então, a gente pode celebrar, sim, coisas que Deus faz por nós. Esse é o nosso segundo ponto. A gente deve celebrar o Senhor pelas bênçãos concedidas com ações de graças, mas em seu devido lugar. Isso é importante ser dito. Ou seja, não há qualquer problema em nós celebrarmos e agradecermos a Deus pelos livramentos, pelas conquistas, pelas promessas cumpridas por Deus. A gente faz isso. A gente celebra o Natal. O Natal não é prescrito na Bíblia. Mas a gente celebra ele. Por quê? Porque é algo que a gente considera extremamente importante. Cristo veio ao mundo, Deus se encarnou. Tudo bem nós celebrarmos, então. Mas a gente tem que lembrar que essas coisas são extras. E isso é um ponto importante que eu queria trazer, especialmente agora que a gente passou por essa grande festa que a gente celebra, que é o Natal, e que essas coisas não podem tomar o lugar ou modificar algo no culto ao Senhor. Tá bom? Isso é importante de ser dito. Tudo bem, por exemplo, vou até sair do Natal. Tudo bem, por exemplo, você fazer um culto de ação de graças pelas bodas de ouro de um casal. Acho que a maioria das pessoas já viu isso aqui, né? Ou então, um culto de celebração em um casamento, ou numa celebração de formatura. Tudo bem fazer isso. Ontem mesmo a gente estava lá, algumas pessoas, né, aqui puderam ir lá no chá de bebê da Lídia e do William. Né? Foi um culto que foi feito, de certa forma. Né? Só que eu não posso, a igreja em nenhum momento pode pegar essas coisas e falar, vamos fazer isso no domingo e tirar o culto, vamos fazer isso no lugar? Vamos fazer um culto festivo, vamos celebrar bodas de ouro no domingo. Não pode fazer isso. Por quê? Porque o domingo é dia do Senhor. Não é dia de bodas de ouro, não é dia de chá de bebê, não é dia de formatura. Aí você pergunta, tá, mas e o Natal? Você percebe que quando nós celebramos o Natal no domingo, a gente não muda nada no culto? Apenas aquilo que a gente está celebrando a gente coloca. Por exemplo, eu canto músicas que já são cantadas, mas eu canto músicas que revelam o nascimento de Jesus. É pregado normalmente um texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Mas você percebe que nada é mudado normalmente, a não ser aquelas igrejas, né, que falam assim, vamos tirar a pregação e vamos colocar uma cantata no lugar. Eu considero errado. Por quê? Porque a pregação é um elemento essencial de culto. Não se poderia fazer isso. Ok? Por isso que eu coloco, então, que nós devemos sim celebrar o Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá. Um menino que está nascendo, fazer um chá de bebê, ótimo. O Natal, ótimo, vamos celebrar com as nossas famílias o nascimento de Jesus. Mas tudo em seu devido lugar. Ok? Essa é a segunda coisa que a gente tem que aprender. E para mim o principal ponto é o próximo. Celebrações são ótimas oportunidades para pregar o Evangelho. Essas pequenas celebrações podem ser muito úteis se aproveitadas para a gente anunciar o porquê que a gente está celebrando.
para anunciar Cristo Jesus. Né? Obviamente, os judeus eles não anunciavam o evangelho, né? Eles não são cristãos, mas eles utilizavam essas festas para anunciar o Deus verdadeiro, o Deus deles. Né? Mas nós sabemos quem é de fato o Deus verdadeiro, é o Deus trino, não é só o Deus dos judeus que eles não creem em Jesus como Deus. Nós sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus trino. Então a gente anuncia, a gente aproveita essas festas. São ótimos momentos para a gente fazer isso. Inclusive, a gente viu na Bíblia aí, na festa da dedicação, Jesus utilizando dessa prerrogativa. Por mais que a festa da dedicação não fosse uma festa de peregrinação, Jerusalém estava festivo, estava em época de festa, tinha mais gente. Então Jesus aproveitou para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Nas igrejas isso deveria ser feito. Por que a gente celebra Natal, a gente celebra Páscoa? Porque normalmente a igreja está mais cheia. A igreja vem gente, vamos lá, hoje vai ter um culto de Páscoa, um culto de Natal lá na igreja. E pessoas vêm e querem participar, ouvir as músicas e tudo mais. E aí é uma ótima oportunidade para se ensinar o evangelho. Para mim esse é o principal ponto que a gente deveria aprender com essas celebrações. Quando você celebra, por exemplo, um culto de formatura, um culto de bodas de ouro, você vai convidar provavelmente pessoas que não são cristãs. É uma ótima oportunidade para você anunciar Cristo Jesus nessas celebrações. Então, para mim, esse é o nosso intuito principal em celebrar festas, em celebrar bênçãos de Deus por nós. Especialmente Páscoa e Natal, né, que é o que a gente coloca no nosso calendário, né, para pregar a verdade transformadora do Evangelho sobre aquilo que o Filho de Deus fez para alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Essas são, então, as festas que faltaram, uma aula extra hoje, e se alguém quiser perguntar ou acrescentar algo, esse é o momento. Não? Tem mais 3 minutos de aula, gente. Fala alguma coisa aí. Então tá bom. Inclusive, deixa eu até falar sobre isso. Uma coisa importante, né? A aula passada foi a aula do ano do jubileu, né? E eu falei um pouco sobre a perspectiva do céu. Teve o pastor Saulo, ele questionou uma coisa, e ele usou uma palavra que depois me falaram que eu não ouvi, que ele questionou que era algo parecido com purgatório. Quem tinha ouvido ele falando essa palavra? Eu não tinha, eu achei que era transitório algo, né? Por quê? O que eu falei? Eu ensinei assim, o céu, para onde as almas vão quando nós morremos, esse céu ele é transitório. Por quê? Porque o definitivo vai ser novos céus e nova terra. Esse vai ser o definitivo, tá? Enquanto Jesus não voltar, não vai haver ressurreição do corpo. Então, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição do corpo. As almas que estiverem com Cristo e aqueles que estiverem no inferno já, eles vão se unir aos seus corpos, e então vai ter a definição final de novos céus, nova terra, e aqueles que estavam com Cristo vão para esse novos céus, nova terra, reinar com o Senhor, e os que estavam no inferno vão a Bíblia fala que vão para o lago de fogo, né? São essa especificação, ou seja, há um período transitório, só que ele não tem nada a ver com purgatório, tá? Purgatório é uma outra coisa transitória que os católicos colocaram, inclusive até para relacionar com a aula de hoje. Para os católicos eles confirmarem o ensino de purgatório, o que eles fizeram? Eles acrescentaram livros que falam sobre isso, lá no ano de 1536, como eu falei. Alguns dos livros apócrifos que nós não aceitamos na nossa Bíblia, eles aceitam, falam algo que dá a entender essa questão de purgatório, tá? Nós não cremos que aquilo é palavra de Deus. Então nós não cremos em purgatório. Purgatório é completamente diferente. Purgatório é um em cima do muro. Purgatório dá a ideia de que a pessoa que morreu, mesmo morta, ainda tem chance de ser levada para o céu, para os novos céus e nova terra. Ainda assim é um período transitório, mas não tem nada a ver, tá? Nós cremos que esse período transitório é um período de espera, simplesmente, tá?
aqueles que forem para o céu já estão esperando com Cristo, e aqueles que forem para o inferno já estão esperando no inferno. Ok? Então é isso. Esse é o período transitório que vai ter. Mas já está definido. Transitório porque vai ter novos céus e nova terra definitivamente com Cristo Jesus quando ele voltar. Beleza? Alguma dúvida? Estamos esclarecidos então? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor, obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esse ciclo de estudos que tivemos a respeito dos festivais de Israel, que nos ajudaram, ó Deus, a entender que essas festas que o Senhor estabeleceu ali na lei, elas apontavam para aquilo que Cristo faria por nós e fez, morrendo na cruz, sendo o Cordeiro perfeito em nosso lugar e anunciando que um dia estaremos eternamente com o Senhor, felizes no céu, reinando contigo. Obrigado, ó Pai, por esses ensinos e nos ajude a olhar para a Tua palavra completa, até para aqueles livros que às vezes nós achamos difíceis de ler, como coisas, ó Deus, que o Senhor nos deu para que pudéssemos aprender mais sobre Ti, amar mais ao Senhor e termos a esperança, ó Deus, de que um dia nós estaremos longe dos sofrimentos e das dificuldades desse mundo quando o Senhor retornar e teremos plena felicidade por meio da obra de Cristo Jesus que Ele fez por nós. Obrigado por tudo isso, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.